A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que frequentam o canal da IADALP e são acompanhantes também do programa EBD na Web. Com a graça de Deus, nós estamos iniciando hoje mais um subsídio para a classe de jovens com a lição atual do terceiro trimestre de 2019, a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. Graças a Deus, concluímos o segundo trimestre e já estamos indo para a segunda lição desse terceiro trimestre. Com certeza, será mais um trimestre abençoador para todos nós que estamos fazendo a obra do nosso Deus. E você que está aí na Escola Bíblica Dominical, não deve deixar a chama se apagar pela busca da palavra, porque nós sabemos que na Escola Dominical ninguém se forma, ninguém conclui. Somente quando o Senhor Jesus voltar ou quando nos chamar para o descanso eterno. Mas até lá estaremos sempre necessitados de angariar mais conhecimento. Então vamos à lição de número 2, desfrutando a alegria na esperança da salvação. Esta lição tem como objetivos saber que o cristão foi regenerado para uma esperança viva, destacar a alegria decorrente da salvação e ressaltar, reafirmar, colocar em destaque que a salvação em Cristo é o fim da nossa fé. A síntese da lição fala que a salvação em Cristo produz esperança legítima, porque ela é verdadeira, e alegria também verdadeira, e capacita espiritualmente o crente a enfrentar os sofrimentos e desafios deste mundo. Observe bem que a síntese não diz que a salvação nos isenta, nos livra do sofrimento. Pelo contrário, na caminhada cristã, vivenciaremos muitos sofrimentos. Sofrimento é uma das palavras-chave da caminhada cristã. A diferença é que Deus nos livra no sofrimento. Não do, mas no sofrimento. Há um texto muito lindo no Salmo 34 que diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O advérbio muitas, de intensidade, marca a quantidade expressiva de sofrimento que nós passamos. Mas o advérbio todas, também de intensidade, mostra que, independente da quantidade de sofrimento, sempre nós obteremos livramento da parte do Senhor, o nosso Deus. Texto do dia retirado, obviamente, da primeira epístola de Pedro, que é o livro base. As duas cartas, as duas epístolas universais do apóstolo Pedro são o livro base do estudo desse trimestre, como já foi apresentado aqui no canal, no subsídio da lição de número 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, esse texto aqui, retirado da primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, é o texto do dia, mostrando aí uma expressão que é viva esperança ou esperança viva, que aliado com a palavra salvação e também alegria, são os termos chaves desta lição de número 2. Principalmente a expressão viva esperança, esperança viva, que deve ser bem esclarecida ao longo das aulas, e o comentarista da lição, obviamente, trouxe subsídio para que isso seja feito. Eu quero chamar a atenção primeiro para a leitura bíblica, trazendo aqui já uma indicação de auxílio para você, querido professor, querida professora. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12, onde está a leitura bíblica, o versículo 4, já que lemos o 3, no texto do dia, nos diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, Pedro está louvando a Deus, Pai, pela bênção da salvação, acompanhada da viva esperança. E essa viva esperança em quê? Nessa herança que o Senhor tem guardado para nós nos céus. E ele vai utilizar aí 3 termos no grego, que é a língua original no qual o texto foi criado, escrito, melhor dizendo, para explicar
que herança é essa e por que ela é melhor. Então você está vendo aí no rodapé do vídeo as 3 palavras-chave em grego que vão traduzir incorruptível, que significa não apodrece, não perece, não se deteriora. Incontaminável, que significa sem mácula, sem contaminação, sem nenhuma impureza. E a última palavra, a última expressão, que não se pode murchar, que é inalterável. Essa coroa, esta herança que o Senhor guarda para nós, que também vai ser utilizado aí a palavra, a expressão imarcessível, não é? Você vai observar essa palavra sendo utilizada na tradução, mas a palavra original que o apóstolo Pedro vai usar vem de amaranto ou amaranthus, do latim, que era uma palavra relacionada a um tipo de planta que se utilizava para fazer aquelas coroas utilizadas nas Olimpíadas gregas. Nós temos a coroa de louro, não é? Bem conhecida, e em algum momento aí, algumas pessoas faziam com essa folha de amaranto, que lhe dava uma propriedade mais duradoura. Então, uma coroa de folhas, obviamente, depois que a folha é arrancada da planta, ela se desidrata, ela perde a condução de seiva bruta e elaborada, ela não tem mais alimento e ela vai murchar, não é? É por isso que na Bíblia vai sempre ser utilizado a figura da coroa, mostrando que a coroa do crente espiritual e eterna, ela não é passageira. E a palavra imarcessível, que significa aquilo que não se murcha, vem justamente explicar esta ideia, não é? Veja, observe aqui que a palavra tem um contexto histórico, um contexto cultural, e às vezes nós estamos lendo, principalmente na versão corrigida, vemos algumas palavras difíceis e deixamos passar. Não sejamos preguiçosos nem negligentes, mas sempre procuremos o significado das palavras, pois elas trazem em si um significado contextual muito maior que expressa uma mensagem espiritual e eterna que o Senhor quer transmitir para a igreja. E o apóstolo está mostrando que esta herança ela não apodrece, ela não se deteriora, ela não tem mancha, ela não tem falhas, não tem erros e principalmente ela não murcha, ou seja, ela não é passageira, não é? Ela está intrinsecamente ligada à eternidade. O que Deus guardou para nós não depende de câmbio do dólar, não depende de cotações, não depende de valorizações humanas, mas obviamente está guardado num ambiente celestial para ser desfrutado ao longo da eternidade. E falar para uma igreja que estava sofrendo com problemas materiais e terrenos exigia que se apresentasse um contraponto onde se pudesse colocar uma esperança. E a esperança aqui não é em coisas, não é em pessoas, nem em posses, a esperança aqui é na salvação, né? A alegria da salvação produz essa viva esperança. Algo que já recebemos de Deus e algo que também iremos receber, que faz a gente suportar o sofrimento, reconhecendo que no fim tudo vai dar certo. Agora, para uma sociedade pós-moderna como a que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade secularista e materialista, esse discurso de, suporta o sofrimento porque Jesus está voltando e vai trazer bênçãos, vai enxugar do seu olho toda lágrima e você vai ter a vida eterna. Para muitas pessoas esse discurso não cola, não interessa. Coisa essa, Jesus vai voltar? Isso é utopia, isso é alegoria, isso é fantasia cristã. Se uma pessoa não tem fé nisso, ela não tem mais fé para viver, ela não tem razão para viver. Por quê? Porque a nossa esperança não está em coisas terrenas, seculares e materiais. A nossa esperança é eterna. E é isso que o texto bíblico, através do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, quer passar para nós. Desta sociedade pós-moderna, uma sociedade que se apega cada vez mais às coisas do que mesmo aquilo que é guardado na eternidade no Senhor para a igreja. E aí, por que essa esperança ela é viva? Essa esperança é viva, o próprio comentarista diz, porque ela é cheia de vida, sempre renovada e se fundamenta na confiança inabalável do Senhor, o nosso Deus. Essa esperança aqui não é um mero, eu espero que sim, mas é eu sei que sim. Não é aquela coisa do otimismo humano. Vamos ver se vai dar certo, eu estou confiando, eu estou crendo que vai dar certo. Não!
Eu sei que já deu certo, é só uma questão de tempo, não é? Então, a esperança viva, ela não é só um otimismo, nem só um sentimento, pelo contrário, ela é uma postura de vida, é um estilo de vida. Olha, pode se acabar tudo, mas eu não estou nem aí, porque eu sei em quem confio e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, como nos disse o apóstolo Paulo. Isso vai completamente de encontro a 3 palavras-chave que você, professor, poderia utilizar para os estudantes fazer até uma pesquisa ao longo da semana e trazer comentários no próximo domingo e tentando fazer um contraponto aí com a mensagem que o apóstolo nos passa nesse primeiro capítulo da primeira epístola. As palavras seriam ceticismo, ateísmo e existencialismo. O ceticismo é bem conhecido nosso. O cético é aquela pessoa incrédula, duvida de tudo, não crê em nada. O ateísmo, a significa não, teísmo vem de teos, são aquelas pessoas que não creem em divindades, em seres superiores. O ateísta, ele não crê somente em Deus, ele não crê em nenhum Deus, em nada que é divino. E o existencialismo, que não é muito conhecido, é expressado por alguns filósofos, alguns teóricos, como por exemplo Albert Camus, ou Friedrich Nietzsche, que é muito mais conhecido, que propôs aí também o niilismo, que tira Deus, que mostra que Deus é uma ilusão, Deus não existe, o homem criou isso daí para poder fugir do seu sofrimento. Olha, irmão, nós devemos também utilizar essas correntes teóricas, trazer um pouco o que é que elas falam ao longo da aula, porque muita gente da igreja, principalmente jovem, que está no ambiente acadêmico, às vezes universitário, de trabalho, se depara com essas correntes filosóficas e não sabe contra-argumentar, às vezes não sabe nem o que é. Você nunca ouviu falar nisso, não é? Então, às vezes é bom trazer o contraponto, e para trazer o contraponto é importante que a gente conheça alguma coisa daquela teoria. Então, está no comentário da lição e vale a pena você, professor, fazer uma breve pesquisa, o que é ceticismo, o que é ateísmo e o que é o existencialismo, e principais defensores dessas correntes teóricas e filosóficas que dominam o mundo atual que nós vivemos, né? E contraponto a tudo isso está essa herança sublime a qual o Senhor outorga para todos nós, né? Então, são argumentos que obviamente não vão encontrar lugar num coração secularista e que cabe a nós, que somos embaixadores do Senhor, trazer através do Evangelho essas verdades eternas de esperança para aqueles que obviamente estão presos às suas próprias coisas, sem nenhuma esperança, sem nenhuma alegria de viver. O apóstolo Tiago, capítulo 5, nos diz: agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres, vossas roupas roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará vossa carne como fogo. Tende juntado tesouros nos últimos dias. Veja que cenário caótico. Tanta riqueza, tanta posse, tanta herdade, para absolutamente nada. O Senhor está mostrando aqui palavras como ferrugem, devorar, não é? Palavras que mostram podres, traça, palavras que mostram que a riqueza, por maior que ela seja, ela é passageira. Outro texto também que pode corroborar com isso é o Evangelho de Lucas, capítulo 12 e os versículos 19 e 20, e que devem ser citados ao longo da aula para mostrar o contraponto das riquezas celestes com a riqueza terrena. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Obviamente não será para a própria pessoa, porque quando se morre, se deixa tudo. Então, esse é o maior argumento do secularista, do materialista. É juntar tantas coisas, mas e depois que morre? E a eternidade? E a dimensão espiritual? Aí é onde entra a herança sublime da igreja. Tem gente que diz assim: mas eu não creio na eternidade. Pois é. É uma opção crer ou não crer. Porém, a igreja que crê, ninguém pode tirar essa esperança do coração. E é interessante que aquele que crê vive melhor. Aquele que crê
não busca em Deus uma ilusão, como disse Karl Marx, dizendo que a religião é o ópio do povo, ou Sigmund Freud, dizendo que é até uma neurose e até uma deficiência cognitiva crer em Deus e praticar uma religião, mesmo a cristã, que era geralmente a religião que eles queriam mais combater. Mas olhem para os cristãos, mesmo empobrecidos, brutalmente oprimidos pela sociedade. Veja os cristãos africanos, se eles não possuem a verdadeira alegria no seu coração, a alegria da salvação. Eles não são ricos, eles não têm como pegar a eternidade agora e comprovar, olha, isso aqui está guardado para mim. Mas quem é que pode refutar, quem é que pode negar a verdadeira alegria que é explícita, essa sim explícita, nos corações, nos olhares, nos sorrisos, de pessoas que estão sendo disseminadas pela pobreza, pela AIDS, por vírus, pela fome, pela guerra civil, mas estão alegres em Cristo Jesus. Não é religião, não é instituição humana, não é lavagem cerebral, é uma herança sublime que está guardada nos céus, mas que através da salvação nós já sentimos que ela é verdadeira. Veja a China comunista, cristãos que entram em navios e vão cultuar no meio do mar, gélido, frio que destroça os ossos, e eles têm que ir lá para o meio do mar, poder cultuar, para não ser pego pelo governo, porque você sabe que o comunismo odeia a religião, principalmente o cristianismo. E esses homens vão, em meio ao frio, cultuar a Cristo, já sentindo a viva esperança da alegria da salvação. Quem pode negar isso? Quem pode retirar isso do coração de um homem? Ninguém. É fé, é convicção, é viva esperança. Não é só esperança, o adjetivo não é vão, é viva esperança, porque ela é alegre, ela é dinâmica e ela produz vida naquele que a possui. Glória a Deus por isso. E o apóstolo Pedro, escrevendo para uma igreja que estava sofrendo perseguições, opressões de todo tipo, usou essas palavras não apenas como um discurso de boa ação e de otimismo e de autoajuda, mas de algo que está em Cristo e que é outorgado para a igreja. Esta é a diferença da esperança para a autoajuda, porque na autoajuda o prefixo auto com U já mostra, eu procuro a solução em mim, internamente, e a esperança é o contrário. Eu olho para fora, eu olho para cima, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Olha, a autoajuda procura o socorro aqui dentro. O que é que tem em mim? Eu posso vencer, eu sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo. A esperança não, ela olha para Cristo, porque o homem está acabado. A natureza humana está corrompida. O mundo jaz no maligno. Humanamente não há nada bom, mas em Cristo há esperança, em Cristo a salvação. Aleluia! Esta é a verdade da palavra que serve para todos nós. Você pode até também fazer esse contraponto na aula, pedindo para o aluno se posicionar o que ele acredita ser autoajuda e o que ele acredita ser esperança, se são palavras iguais ou não, e aí você gera uma boa discussão e bem frutífera ao longo da aula e já usa esse gancho para discorrer sobre o conteúdo. Você sabe aí que no Brasil e em alguns outros países também, a lista dos best-sellers nas últimas décadas tem aumentado muito os livros de autoajuda. Né? As pessoas procurando uma forma de, através dos livros, descobrir como é que elas podem vivenciar uma forma de fugir do sofrimento e de melhorar a vida. Mas livro de best-seller não resolve. A pessoa lê, na outra semana já está deprimida de novo. Esquece tudo que leu. Mas a palavra não, a palavra é eterna. Foi essa palavra que ajudou a igreja para a qual Pedro escreveu, ou as igrejas, e esta palavra que chegou até as nossas mãos e está nos ajudando a chegar até a eternidade. Então, alegrar-se no sofrimento parece até masoquismo. Nós não temos prazer porque sofremos, no sofrimento em si, mas daquilo que o sofrimento produz. Paulo mostrou, escrevendo à igreja em Roma, que o sofrimento, a tribulação na vida da igreja não é em vão. Isso está muito bem escrito em Romanos capítulo 5. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus.
E no versículo 3 e no versículo 2 diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, aprovação, e a aprovação, esperança, e a esperança não causa decepção. Então, se alegrar no sofrimento, como nos mostra mesmo o próprio comentarista, não é um fim em si mesmo, mas é um contentamento que advém da transformação interior, da comunhão que o crente tem com Deus. Esta é uma alegria que é profunda, não é uma alegria disfarçada de que quer mostrar que está tudo bem para atenuar o problema, não. Atos 16 e 34 nos mostra isso. Então os fez subir para a sua casa quando o carcereiro se converte diante de Paulo e Silas, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Esta alegria, fruto da salvação, essa alegria é diferenciada. Então, não é um estado emocional essa alegria, mas é uma disposição do coração, é uma atitude. Eu vou suportar isso aqui, vou me alegrar pelo que estou passando, porque eu sei que tudo isso tem um propósito aqui e, por fim, obviamente, na eternidade. É por isso que a alegria é diferente de felicidade, porque a felicidade, ela é um momento que você conquista a partir da satisfação de alguma coisa que você deseja. Mas depois que aquilo ali passa, a felicidade se vai. Então, alguém fica feliz porque compra um carro zero. Mas depois de algumas semanas, alguns meses, o carro usando muito, o carro começa a quebrar, a pessoa tem que lembrar que tem que pagar IPVA, tem que pagar a parcela do carro, né? Aí começa a ter que fazer manutenção, as peças são caras, já fica lá, já fica nervoso. O cheirinho de novo do carro já foi embora, alguém às vezes até deixava o plástico nos bancos para perdurar, né, aquela sensação de felicidade que é passageira. Alguém fica com felicidade porque tinha um sonho de conhecer a Disney e tal, e foi a Disney, mas depois volta para casa. Alguém fica feliz porque saiu de férias do trabalho, mas depois que as férias acabam, volta a trabalhar e o estresse de novo chega, a rotina. Felicidade, ela existe sim, mas ela é passageira. A alegria não. Essa alegria é operada pelo Espírito Santo através da salvação que Cristo nos outorgou. Ela não é somente um estado, ela não é somente um momento, e não é só um sentimento, mas ela é uma atitude muito dinâmica em nossas vidas. E só obtém essa verdadeira alegria aquele que é salvo em Cristo Jesus. E a salvação, ela não é obtida por mérito humano, por esforço humano, mas ela vem através da fé, operada também pela graça de Deus, né? Então essa graça nós sabemos e cremos, nós que somos o Wesley arminiano, que essa graça não é irresistível, não, ela é uma oferta benevolente, ela é um presente, é um dom dado por Deus e cabe ao homem aceitá-la através do livre-arbítrio, né? Pois é assim que cremos, é assim a teologia da nossa igreja, embasada puramente na Bíblia, e o homem aceitando esta oferta de graça do Senhor, ele só terá benevolência na sua vida, ele só terá presentes espirituais, pois a salvação é um grande presente espiritual que o Senhor entrega para todos nós. E aquele que não aceita, obviamente, não vivencia essa viva esperança e, obviamente, não possui a alegria da salvação. E uma pessoa que não tem alegria de salvação, nem tem viva esperança, ela pode até ser otimista, mas nas esquinas da vida, nos percalços da vida, vez por outra, ela será surpreendida pelo seu próprio pessimismo, pela sua própria dúvida, pelo seu próprio descontentamento. Mas aquele que tem a viva esperança da alegria da salvação, sofrerá e até muito, pois a bem-aventurança de Cristo, na sua pregação do Sermão do Monte, no Mateus 5, mostra que a bem-aventurança é para quem sofre, é para quem luta, é para quem chora, é para quem tem sede, fome de justiça, é para quem é injuriado, perseguido e tudo mais. Mas que no fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a suportar o sofrimento e a encontrar nele, somente nele, essa viva esperança que nos faz suportar tudo o que estamos passando, reconhecendo que no final está reservado para nós uma herança sublime, incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Com a graça de Deus, concluímos mais um programa EBD na Web. Citando para você o texto bíblico que está na carta aos Hebreus,
capítulo 10, versículo 23. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. O apóstolo Pedro, carinhosamente também é chamado por muitos teólogos e estudiosos da Bíblia como o apóstolo da esperança. Um homem que sofreu tanto por amor a Cristo podia falar de esperança. É bem verdade que lá atrás, em algum momento da vida, o apóstolo Pedro negou Jesus, como nós bem conhecemos, mas teve a oportunidade de se arrepender e receber perdão. E Pedro agarrou aquela oportunidade e não deixou mais ela se perder. Viveu em fidelidade a Cristo até o último momento da sua vida, que foi finalizada sendo crucificado de cabeça para baixo, pois o apóstolo não se sentia digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Mas esse mesmo apóstolo que tanto sofreu embates e combates por amor a Cristo, vai sempre defender que aquele que tem a Cristo experimenta uma salvação que é alegre, uma esperança que é viva e uma herança que é eterna.